galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. A nossa aula de hoje é sobre ortografia. E é o seguinte, para poder trabalhar a ortografia, não adianta se apegar a regras fixas da língua portuguesa. Até mesmo porque a nossa língua, ela vem da língua latina. Então, para eu saber exatamente toda a origem, toda a formação de uma palavra, eu deveria saber a língua latina, eu deveria saber latim. E não é o caso. Então a gente vai se apegar a alguns macetes, mas a melhor dica que eu tenho para te dar é, na verdade, trabalhar a sua leitura de forma atenta. Afinal de contas, a gente, às vezes, faz uma leitura muito dispersiva. A gente visualiza palavras que a gente até não tem um certo conhecimento sobre aquele conceito, ou então que a gente não sabia como aquela palavra era escrita, e a gente olha e não dá a mínima. Mas você que está fazendo o concurso tem de ser diferenciado. Então, na hora que você visualizar uma palavra, opa, caramba, eu não sabia que se escrevia assim. Você tem de pegar aquela palavra e anotar. E caramba, eu não sei o significado desta palavra. Você tem de pegar, anotar e na mesma hora pegar um dicionário e ver o significado. Então, meu companheiro, você é diferenciado. Você não pode deixar passar batido coisas importantes. Então, você tem de se preparar o tempo todo. Então, acompanha aqui comigo para que a gente possa absorver o que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar os principais conceitos, não só de ortografia, como de semântica de algumas palavras, para que no dia da prova você arrebente com aquelas questões que sempre cobram. A gente sabe que normalmente as bancas trabalham os mesmos conteúdos, então pode ter certeza que a gente tem um direcionamento específico para o que você vai encarar. Então acompanhe aqui comigo um estudo dirigido rápido. Olha como eu disse a vocês, questões de ortografia avaliam a escrita das palavras e exigem muita atenção à leitura das alternativas. Então, mais do que o conhecimento, ele também vai exigir a sua atenção, porque às vezes é uma bobeirinha, é um S que deveria ter sido colocado e o camarada colocou um Z, é uma estrutura que deveria ter um X e o cara vai e coloca um S. Então é coisa boba, é coisa pequena, e principalmente aquelas dúvidas frequentes. Isso é que cai muito em prova. Se é mal com U, mal com L, onde, aonde, de encontro A ou encontro D, o uso do porquê. Então tudo isso a gente vai trabalhar. Agora aqui, não é exatamente regras para ortografia. Esse é um assunto que só se aprende com muita leitura. Então, realmente um hábito, e é um hábito de leitura com atenção. Há, porém, alguns macetes que podemos usar para identificar algumas letras em determinadas palavras, além de vocábulos que sempre são cobrados em provas. Quem são esses vocábulos? Aqueles que eu acabei de citar aqui agora, em que são dúvidas frequentes que o camarada fica, nossa, como é que eu faço isso? Só que é o seguinte, aí é que mora o pulo do gato. Normalmente, quando a gente estuda a língua portuguesa, tem diversos tipos de candidatos, e alguns não dão atenção devida para a parte da ortografia. Acho isso daqui muito tranquilo, muito básico e acabam não estudando. Aí o aluno prioriza apenas a análise morfossintática, que é um grande calcanhar de Aquiles para muito aluno, e ele deixa de lado isso daqui. E não pode fazer isso, afinal de contas, isso também acontece com um candidato que vai fazer um concurso para matemática, por exemplo. Hoje, você está trabalhando numa alçada de concurso público, mas se você, normalmente o homem, trabalhou quando era mais jovem numa pegada de concurso militar, você vai lembrar. Os meninos que fazem prova para colégio militar, para a escola naval, para o colégio naval, eles sabem demasiadamente a matemática tradicional. Aí eles resolvem questões dificílimas, mas pega uma questão simples e dá para esse cara. Ele às vezes tem dificuldade. Ué, mas como assim? O camarada é capaz de resolver uma questão extremamente difícil e ele tem dificuldade com a questão fácil? Porque ele não se prepara para aquele tipo de conteúdo. Ele não está adaptado àquele tipo de conteúdo. E é por isso que você que está agora estudando a língua portuguesa ou qualquer outra disciplina para a tua prova do cargo do concurso público civil, você tem de estudar sempre todos os conteúdos. Eu fico vendo, normalmente, o camarada vai fazer uma prova. Eu tenho muito contato com o aluno presencial. Aí ele vai, olha, tem 6 matérias. Ele acha que tal matéria é mais importante. E aí ele comete um erro grande.
ele estuda apenas aquela matéria e ele deixa de privilegiar 5 outras matérias. Caramba, ele vai passar? Obviamente não. Só vai passar quem estudar as 6 e com igual importância. Agora, é claro que se você já vem há algum tempo se preparando numa pegada e vai fazer um concurso que cobra uma disciplina diferenciada, mas você já está preparado através das outras, aí você vai dar uma prioridade àquela para poder dar uma levantada e ficar no mesmo patamar das outras. Mas eu não posso deixar nunca de estudar nenhum assunto do meu conteúdo, beleza? Então acho que eu já dei, muito papo aqui agora, vamos cair para dentro. Gente, a primeira coisa que a gente vai trabalhar são as palavras que tem ESA com S e ESA com Z. O que a gente vai definir aqui agora? Ó, esse ESA com S, ele é um adjetivo. E esse ESA com Z, ele é um substantivo. Então, quando eu falo natureza, natureza é um adjetivo ou é um substantivo? Natureza é um substantivo. Então, natureza, este ESA será com Z. Agora continua aqui, ó. Portuguesa é a mulher que veio de Portugal. Então, a mulher portuguesa, esse português está adjetivando a mulher, está qualificando, caracterizando. Então, funciona como um adjetivo. Então, portuguesa aqui, ó, é com S. Língua portuguesa. Portuguesa é a característica da língua, é o adjetivo da língua. Então, é um ESA com S. Continuando a pegada. E a palavra calabresa, Sidney? E aí, como é que funciona? Olha que parada bacana. A linguiça calabresa, ela é uma linguiça que veio da Calábria, uma região que tem na Itália. Então, se a mulher portuguesa, que é a mulher que veio de Portugal, e este português adjetiva a mulher, e portanto vai ser escrito com a letra S, a linguiça calabresa, que é aquela linguiça que veio da Calábria, esta calabresa está adjetivando, caracterizando a linguiça, para mostrar a origem daquela linguiça. Então, mais uma vez, também será o quê? Com S. E continuando a pegada aqui, e a palavra beleza? A palavra beleza. A palavra beleza, ela é um substantivo, então será escrita com Z. Viu? É algum bicho de 7 cabeças? Não, é tranquilo. Agora, e a palavra que é escrita com ex, seja com S ou com Z? A pegada é a mesma. Quando for com S, será um adjetivo. Quando for com Z, será um substantivo. Então, palidez. Palidez é um substantivo. Então, é com Z. E francês? Se a mulher portuguesa, o português é um adjetivo, o homem francês, por exemplo, pão francês, vai funcionar também como um adjetivo. Então, será francês com S e com esse acentozinho bonitinho aqui que a gente conhece, que é o acento circunflexo. Agora, continuando aqui. E o burguês? Homem burguês também não está adjetivando? Então, mais uma vez, será com o quê? Com S. E continuando a pegada aqui, ó. Pequenez vem de pequeno, então é um substantivo abstrato até no caso. Então aqui, ó, é com Z. E pequenez, se pequenez é proveniente a palavra pequeno, pequenez é aquele cara que veio de Pequim. Então, se o homem que veio da França é um homem francês e serve como adjetivo para caracterizar aquele homem, o homem que veio de Pequim, ele vai ser trabalhado também como adjetivo. Então, pequinês é com S, porque é um adjetivo, ok? Então, vamos continuar agora a nossa brincadeira. Olha aí, ó, isar com S e isar com Z. Este isar com S, ele é um falso sufixo. É, na verdade, uma palavra que já tem o S, a palavra primitiva, que dá origem a esta palavra aqui. E agora eu apenas faço o acréscimo da terminação verbal ar. Agora, e a palavra em que eu vou colocar o isar com Z? Esta palavra, ela não tem o S. Ela, inclusive, em sua palavra de origem, ela não tem sequer o Z. Ela é uma palavra
que não tem essa estrutura do ZA ou do Z. Ela tem apenas a sua origem primitiva. E aí eu vou colocar um algo a mais. Eu vou colocar esse ZAR todo. Ele é o verdadeiro, ó, o verdadeiro sufixo. Então, ó, pesquisar. Pesquisar vem da palavra pesquisa. E pesquisa é escrita com S. Então, se a palavra pesquisa tem o S, pesquisar vai continuar tendo o quê? O S. Eu só vou fazer o acréscimo da terminação verbal ar. Então, vai ficar pesquisar, com S. E a palavra analisar. Aqui o camarada que fala inglês, por exemplo, ele deve tomar muito cuidado, porque ele confunde na hora. Assim como o camarada que estuda francês, assim como... Francês não, né, até. Mas o camarada que estuda italiano e espanhol, ele às vezes acaba misturando. O camarada que estuda inglês, por exemplo, ele fala analyze, e analyze é com Z. Então, ele acaba escrevendo análise com Z. Mas, caramba, não é uma prova de língua inglesa, é uma prova de língua portuguesa. E a palavra análise, na língua portuguesa, ela é com S. Portanto, o analisar, já que a análise é com S, ele só pode ser o quê? Com S. Então, aqui, ó, é analisar com S. Mas eu vejo muitos alunos colocando analisar, assim como colocam análise com Z. Mas é porque, de repente, esse camarada é alfabetizado também na língua inglesa e aí ele acaba confundindo. Mas você tem de ter foco, tem de ter atenção, tá? Não vai dar esse mole, não. Olha a próxima, harmonizar. Vem da palavra harmonia. Na palavra harmonia já tem o S? Não. Então, agora eu vou colocar o verdadeiro sufixo. Então, eu vou colocar o izar com Z. Tranquilo? Vamos para a próxima. Higienizar. Higienizar vem de higiene. Higiene também não tem o S. Então, eu vou realmente colocar o verdadeiro sufixo. Então, o izar aqui também será com Z. E finalizar vem da palavra final. Final também não tem um S. Então, vai ser o verdadeiro sufixo e vai ficar finalizar com Z. E agora, ó, realizar. Realizar vem da palavra real, que também não tem a estrutura do S. Então, eu vou colocar o verdadeiro sufixo, que vai ser o realizar com Z. Ok? Tranquilo? Então, mais uma vez, nenhum bicho de 7 cabeças. Agora, vamos continuar a nossa pegada aqui, galera. Ih, chegou um cara importante, ó. O uso do porquê. Esse camarada cai em provas? Cai demasiadamente. Se você está se preparando pelas provas anteriores aí da banca, você já deve ter percebido que ela ou sempre cobra ou, né, de vez em quando. Ah, sim, realmente, eu já vi que ela tem o hábito. Ah, não está caindo tanto ultimamente, mas, opa, cobra. E concurso é sempre cíclico. Então, camarada pode não cobrar um determinado conteúdo no concurso do ano anterior, mas ele cobrou há 2 anos, ele cobrou há 3 anos, ele cobrou há 4 anos e pode ser que isso volte de novo. Até mesmo porque as bancas têm um quadro ali de questões, um banco de dados, que eles acabam normalmente repetindo aquele tipo de estrutura que eles têm o hábito de cobrar durante todos os concursos que eles realizam. Cada banca tem um perfil, essa é a verdade. E o uso do porquê cai direto. Cai direto, então você tem de dominar. Muita gente já domina, mas muita gente tem dificuldade também. Então o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou fazer um processo mnemônico para a gente poder fixar e depois eu vou fazer um processo lúdico também, tá? Então vamos lá, antes de fazer as questões, vamos trabalhar um processo mnemônico. Então é o seguinte, a gente vai trabalhar o uso do porquê. Nós temos 4 tipos de porquês. Nós temos o porquê separado e sem o acento, nós temos o porquê separado e com o acento, nós temos o porquê junto e sem o acento, e nós temos o porquê junto
com o acento. Se nós fôssemos estudar isso daqui, ó, na íntegra, para valer, a gente ia perder um tempão, porque eu ia ter de falar que o porquê junto é só uma classe gramatical, o porquê separado são duas classes gramaticais, eu teria de falar da questão da acentuação gráfica, e caramba, ia perder muito tempo. Então, quem ensinou isso daqui muito bem pra gente foi a tia Teté, na época da escola. Isso é verdade. Ela ensinou com a concepção de porquê junto e separado. Então, se hoje você fala porquê junto e separado, é porque a sua professora lá no ensino fundamental mencionou isso para você. Agora, ela talvez tenha ensinado algo equivocado. Ela talvez tenha dito para você, criança naquela época, que o porquê junto é para a resposta e o porquê separado é para a pergunta. Isso, para uma criança, beleza, tranquilo. Por quê? Porque isso vai solucionar diversas situações descritas na sentença. Agora, e na sua prova hoje do concurso público? Vai te derrubar, porque o avaliador sabe que você aprendeu assim. Então, ele vai criar pegadinhas para poder te derrubar. Agora, é óbvio que vai auxiliar muitas vezes, mas não resolve tudo, não tem 100% de eficácia. Então vamos prestar atenção aqui como é que a gente vai trabalhar isso. Não estou falando de porquê junto e separado, então a gente vai pensar na questão do relacionamento. Por exemplo, o camarada casou. Ele está casado, sei lá, há 3 semanas. Ele se separará por qualquer besteira? Obviamente não. Ele só vai se separar se tiver um bom motivo. Então, para poder separar, tem de estar subentendida a palavra motivo. É assim que funciona, ok? Agora, tem de ter por que motivo. Quer ver? Acompanha aqui comigo, ó. Eu boto assim, ó. Por que parou? Posso ou não posso pensar? Por que motivo parou? Posso. Então, ele é separado e sem acento. Se dá para eu dizer por que motivo, é separado e sem acento. Agora, olha a próxima. Ele é separado e com acento. Se está separado, tem de ter subentendido a palavra motivo. Só que agora é o final da separação. E qual o maior bem material que um casal tem? É a casa. E no final da separação, ninguém quer dar mole pro outro, né? Todo mundo quer o quê? A casinha. Então aqui, ó, é o final da separação. Na verdade, é o final de uma estrutura. A gente normalmente indica que é o final da frase, mas não é obrigatoriamente o final da frase. É o final de uma estrutura. É quando tem uma pausa, é quando tem uma interrupção. Pode ser normalmente no final da frase, o que normalmente a banca cobra é no final da frase, mas pode ser que apareça no meio da frase. Basta ter uma interrupção. Se tiver uma vírgula ali, por exemplo, já teve uma interrupção. E aí vai mexer foneticamente. Vai fazer com que o que seja um monossílabo tônico terminado em E. E é por isso que ele vai ter o acento. Agora olha a próxima aqui. Parou por quê? Né, o sambinha, já que eu gosto tanto de samba. Então vamos lá, ó. Por que parou? Parou por quê? E agora dá ou não dá para eu subentender a palavra motivo? Ó, parou por que motivo? Dá. Então é separado. Só que é o seguinte, tá vendo ali que tem uma interrupção? Está no final de uma estrutura? Então, este que vira um monossílabo tônico terminado em E. E pelas regras de acentuação gráficas que você aprendeu aqui comigo, este monossílabo tônico tem um acento. Até aí tudo bem, não é? Agora, e o porquê junto com o acento? Mesma pegada, imagina. Se o camarada, para poder separar, tem que ter um bom motivo, e para o cara ficar junto por 10, por 20, por 30, por 40 anos, tem que ter alguma coisa de bom, não tem? Então tem de ter uma causa ou explicação. Caramba, Sidney, eu não sou muito bom nesses negócios de valores semânticos. E aí, tem alguma forma mais simples? Tem. Se você puder pegar a palavra porquê e substituir pela palavra pois, você mata que é um porquê junto e sem acento. Eu coloco assim, ó. Não vou à praia porque está chovendo. Pensa comigo, dá ou não dá para eu dizer não vou à praia pois está chovendo? Dá. Então, se dá para eu colocar o pois, será um porquê junto e sem o acento. E o último porquê aqui, ele é o mais fácil de
todos, porque gramaticalmente esse camarada é um substantivo. E aí você vai pensar lá na primeira aula que a gente estudou classes gramaticais. Pensa comigo, no universo das 10 classes gramaticais, qual é a classe gramatical capaz de substantivar qualquer outra classe? É o artigo. Então, para esse cara virar um substantivo, antes dele tem de aparecer o quê? Um artigo. Não obrigatoriamente o artigo o. Pode ser qualquer tipo de artigo, pode ser o artigo 1, por exemplo. Um porquê, o porquê. Então, na hora que esse cara aqui é um substantivo, obrigatoriamente tem de aparecer um artigo antes dele. Aí você vai dizer assim para mim, sim, mas eu também consigo perceber a palavra motivo, mas você não consegue perceber a expressão porquê motivo. Você consegue, na verdade, perceber a expressão o motivo. Por quê? Porque agora é um substantivo. Tanto é que dá para jogar para o plural, dá para eu dizer os porquês. Aí eu coloco assim, ó. Não sei o porquê de tanta briga. Então, olha só como é que é fácil. Não sei o porquê. O que apareceu antes da palavra porquê? Um artigo. O que o artigo faz com qualquer classe gramatical? Ele substantiva qualquer outra classe gramatical. Então, aqui vai ser um porquê junto e com acento. Porque eu não sei o motivo de tanta briga. Entenderam como é que é a pegada? Agora, se eu parasse por aqui, aquela dica que a sua professora te deu lá no ensino fundamental teria validade. Porque junto para a resposta, porque separado para a pergunta. Só que não é só isso. Este porquê separado, sem um acento, ele realmente pode ser um porquê interrogativo, em que o que será um pronome interrogativo. Agora, ele também pode ser um porquê em que o que será um pronome relativo. E aí não vai dar para eu subentender a palavra motivo, mas dá para eu trocar a expressão toda, o porquê, pela estrutura pelo qual. Não só o pelo qual, né? O pela qual, ou pelos quais, ou pelas quais. Afinal de contas, o pronome relativo que, ele é semelhante ao pronome relativo qual. Eles servem para fazer referência a termos anteriores nas mesmas situações. Qual é a única diferença entre eles? É que o que não concorda e o qual concorda. Então eu digo, o livro que, a caneta que, os livros que e as canetas que. Mas se eu botar o pronome relativo qual, eu vou ter de colocar o livro o qual, a caneta a qual, os livros os quais e as canetas as quais. O que não concorda e o qual ele concorda. Então eu coloco assim, ó. Este é o ideal porque luto. E aí você vai reparar que não dá para eu dizer este é o ideal porque motivo luto. Fica estranho, não fica? Você vai perceber que não dá para eu trocar pelo pois. Este é o ideal pois luto. Você vai perceber que não tem um artigo. Então, caramba, e o que eu faço? Mas dá ou não dá para eu dizer este é o ideal pelo qual luto? Então, eu vou colocar este é o ideal porque, separado e sem acento, luto. Este que é um pronome relativo que faz referência ao termo anterior, ideal. E este por é uma preposição que foi exigida pelo verbo lutar. Lembra aquilo que a gente estudou lá na aula de regência? E, consequentemente, devo ter mencionado na aula de transitividade verbal também? Quando a gente tem um pronome relativo, a gente tem de olhar para o verbo que aparece depois. Se o verbo não pedir preposição, tranquilo. Eu vou ter só o pronome relativo. Agora, se o verbo que está aparecendo ali depois do pronome relativo exigir uma preposição, eu vou ter de colocá-la obrigatoriamente antes do pronome relativo. E por que tem aquele por ali? Porque quem luta, luta por alguma coisa nesse contexto. No caso, o cara luta por um ideal. Então tem de ter, ok? Belezinha? Agora, já que a gente já viu mais ou menos como é que funciona com o quadrinho mnemônico, com os exemplos, e a gente ainda vai fazer mais exemplos,
você vai falar assim para mim: Sidney, eu sempre estudei isso, tive ótimos professores, mas no final das contas eu acabo sempre esquecendo. Beleza, tem gente que grava isso daqui de uma hora para outra tranquilamente, inclusive com esse quadrinho mnemônico. Agora, tem gente que não vai gravar, e aí a gente vai utilizar agora um recurso que eu sei que é meio ridículo, né? A musiquinha. Mas isso daqui, meu irmão, você não tem noção, faz você realmente gravar e nunca mais esquecer. Afinal de contas, quem grava uma música não a esquece mais. A gente, pelo menos a galera da minha época, gravou Faroeste Caboclo, que tem 10 minutos e nunca mais esqueceu. Se tocar lá aquela musiquinha de 3 acordes lá do Legião Urbana, todo mundo vai cantar e ninguém vai esquecer. Então aqui é um ritmozinho bacana, era um ritmo de samba, daquela música do Almig Neto, Conselhos. Eu canto meio mal, né? Vou até beber uma água antes para não fazer tão feio. Mas o que vale é a intenção, beleza? Agora, não adianta só me escutar. Você tem de reproduzir esse canto. Canta para alguém. Canta aí umas 2 ou 3 vezes. Para o seu marido, para a sua esposa, para o filho, sei lá, para o vizinho, para o seu pai, para a sua mãe. Leva isso pro karaokê, meu irmão. Chega lá, ó, quer saber? Eu quero cantar o Samba do Porquê do titio Sidney Martins. Canta, que vai funcionar. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Deixe de lado esse baixo astral. Quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar. É que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção. O porquê vai acentuar e ficar junto. Quando o artigo mandar, é sem acento e separado, que eu te digo, quando for igual ao pelo qual o motivo. Tem que estudar, não se esquecer, só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo, como Sidoca diz no curso LAC, eu vou viver feliz. Foi. Sidney, foi ridículo. Beleza, não importa, mas você aprendeu e quer ver como é que você aprendeu? Vamos fazer aqui agora as alternativas. Não sei por que você se foi. Turma, não sei por que você se foi. Tantas palavras eu ouvi e de tristeza, né? Eu acho que é mais ou menos assim, não lembro muito bem não. Agora acompanha aqui comigo. Dá ou não dá para eu dizer? Não sei por que motivo você se foi. Muito candidato já daria mole aqui. Por quê? Porque ele não ia visualizar no início da estrutura, ele não veria um ponto de interrogação, então não seria uma interrogação clara para ele, e ele talvez colocasse porquê junto. Então você conseguiu perceber que está subentendida a palavra motivo agora. Então já que dá para eu dizer, não sei por que motivo você se foi, é um porquê separado e sem acento. Agora aqui, por que parou? Eu acabei utilizando esse exemplo com vocês também. Então, ó, por que parou? Por que motivo parou? É separado e sem o acento. Este é o time porque tem o carinho. Vamos lá, dá ou não dá para eu dizer, este é o time pelo qual tem o carinho? Então, é um porquê separado e sem acento. Afinal de contas, este que vai ser um pronome relativo que vai fazer referência ao termo anterior, time, e este por é uma preposição que foi exigida pela palavra carinho, porque se eu tenho carinho por alguma coisa. Então, é um porquê separado e sem acento. Parou por quê? Vamos lá, dá ou não dá para eu dizer parou por que motivo? Então, é separado e com acento. Por que é separado com acento? Porque está no final de uma estrutura, tem uma interrupção, então tem de colocar o acento, porque é um monossílabo tônico terminado em i, portanto deve ser acentuado. Agora olha a próxima. Não sei o porquê disso tudo. Aí o que eu falei contigo? Quando aparece o artigo, eu já mato logo. É um porquê junto e com acento, sem sombra de dúvidas, porque é um substantivo. Ok? E na próxima, não vou à praia porque está chovendo. Galera, não vou à praia pois está chovendo. Então não vou à praia porque está chovendo. Este porque é junto e sem acento, porque dá para trocar pela palavra pois. Foi, espero que tenha resolvido aí
todas as dúvidas que você cultivou durante a vida e vá lá, ó, sambando por quê, ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar a pegada aqui agora, ó. Agora a gente vai trabalhar uma expressão muito fácil, mas que se não tiver atenção, o camarada acaba errando. É o mal com U e o mal com L. E aí vocês prestaram atenção que eu falei da mesma forma? Mal, seja com U, ou então mal com L. Não existe essa história de mal. Ah, então mal com U é mal, mal com L é mal. Não, isso não existe, a pronúncia é a mesma. Agora, o que a gente vai definir? Que o mal com L é um advérbio e o mal com U é um adjetivo. Cisne, não fez a menor diferença para mim. Então vamos lá, vamos traçar um processo de substituição. Se o mal com L é um advérbio, eu posso trocar por um advérbio antagônico. Por exemplo, eu posso trocar pela palavra bem. E o mal com U, ele é um adjetivo, então eu posso trocar por um adjetivo antagônico, no caso, a palavra bom. Beleza? E se ainda assim você ficar, caramba, e agora? Lembra daquele ditado popular, há males, né, na vida que vem para o bem. E aí você mata que mal com L é o contrário de bem. Então aqui, ó, ela não está mal vestida. Eu posso dizer ela não está bom vestida? Não faz o menor sentido. Mas eu posso dizer ela não está bem vestida. Então aqui será um mal com L. Na próxima, há luta, né? Existe luta do bem contra o mal. Poxa, se é um processo de opostos, e aqui eu tenho o bem, e aqui eu vou ter o mal, só pode ser o mal com L. Na outra, Pedro não é um mau sujeito. Eu posso dizer que o Pedro não é um bem sujeito? Não, né? É estranho, né? Mas eu posso dizer que o Pedro não é um bom sujeito. E se eu posso botar bom